A todos, meu nome é Vitor Vege, atuo aqui na Procuradoria da República na Paraíba, lotada em João Pessoa, e, enfim, fui procurador regional eleitoral por um biênio, junto aqui ao TRE da Paraíba, de 2017 a 2019. Né? Então, primeiramente, eu agradeço o convite que foi feito e é um prazer, é uma honra, né, participar dessa atividade que está sendo desenvolvida. Eu franquei a palavra aí aos demais juízes, né, que vão participar comigo da avaliação, antes da gente começar as apresentações, né, enfim, né, a atividade em si. Boa tarde a todos, tudo bom? Boa tarde. Doutor, olá, Luiz. Luiz, a gente já se conhece aqui do Paraná, então é um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje é a minha última rodada também como avaliadora. Foi um prazer enorme poder ajudar a comissão e espero que possa cooperar no que for possível. Prazer e boa sessão a todos. Obrigado, prazer. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Queria dizer, é a minha terceira sessão de julgamento e última também hoje. Só tive experiências ótimas aqui e sei que terei hoje novamente. Queria também desejar boa tarde aqui aos meus pares. Doutor Vitor, é um grande prazer, não te conheço. Te conheço só de nome, de atuação. E a Lara já conheço bem, a gente já faz anos que a gente fica aqui, né, Lara, trabalhando junto no TRE do Paraná. Então, boa sorte a todos, boa sorte aos participantes. Vamos lá. Obrigado, prazer. Então, podemos começar, né, com a palavra a primeira equipe, né, e vai começar pela doutora Vitória, é isso? Doutora Vitória, com a palavra. Boa tarde, eminente presidente, eminente relatora, a quem parabenizo por todo o trabalho frente à relatoria deste processo, excelentíssimos demais membros desta corte, eminentes ministros, advogados e servidores deste tribunal, que tanto preza por uma eleição limpa e sem qualquer indício de abuso. Eu, Vitória Machado, e minha colega Stephanie Ribeiro, advogadas de Carlos Cunha, Marcos Rocha do Partido Comunista, apresentaremos as razões pelas quais pedimos o provimento do nosso recurso em face de José e João Silva. Faz-se necessário, preliminarmente, atentar a 5 pontos que permitirão o reconhecimento do abuso de poder econômico e religioso, da propaganda antecipada, do uso indevido dos meios de comunicação e da captação ilícita de sufrágio eleitoral. Em primeiro lugar, é necessário destacar o tempestivo ajuizamento, ainda que a ação tenha sido proposta antes do efetivo registro, pois os candidatos somente foram citados após o registro. O recurso especial 10.520, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, destaca que o prazo da AIGE inicia-se após o registro da candidatura. Mas acontece que os réus se candidataram apenas 2 dias após, então não há que se falar em algum problema referente a isso. Em segundo lugar, deve-se destacar também a reunião das ações por conexão, em razão da existência de 3 AIGES e uma AIME, que, com fulcro no artigo 93b da Lei 8.504 de 97, permite sua reunião para evitar decisões conflitantes diante dos fatos sobre a realidade fática neles envolvidos, conforme o artigo 55, parágrafo 3º do CPC, que é aplicado no processo eleitoral, em razão da Resolução 23.478 de 2010 deste colendo tribunal. Vale dizer que não se trata de uma litispendência, pois não existem mesmas partes, mesmos pedidos e mesma causa de pedir em curso, conforme o artigo 337, parágrafo 2º e 3º do CPC, servindo a conexão para garantir a celeridade processual, a economia processual e a segurança jurídica, simplesmente. Em terceiro lugar, é de importante relevância ressaltar que não existe suspeição quanto ao magistrado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, uma vez que se trata de mera alegação infundada e sem eficácia probatória, em nenhum momento dos autos. Segundo o artigo 145 do CPC,
A suspeição ocorre quando o juiz for amigo ou inimigo, receber presente das partes ou tiver algum interesse após o iniciado o processo, for credor ou devedor de alguma das partes, ou cônjuge, companheiro, parente até o 3º grau, o que não foi demonstrado nos autos em nenhum momento, reitero. Em 4º lugar, observe-se a legitimidade passiva, não devendo prosperar a decisão que interferiu a necessidade do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos e os terceiros, especialmente o presidente do Centro Espírita, pois ele tinha uma ligação indiscutível, visto que proferiu o discurso a favor dos réus, o que inquestionavelmente influenciou emocionalmente os fiéis e auxiliou na alteração da lisura do processo eleitoral. De acordo também com o artigo 41A da Lei 9.504 de 97 e 103 do CPC, pois o litisconsórcio passivo necessário decorre de lei ou da natureza da relação jurídica entre as partes, para garantir ampla defesa também, pois o terceiro precisa esclarecer os fatos, estes que serão abordados posteriormente no mérito. Ora, excelências, é indubitável a relação, neste caso, é simples e meramente de beneficiamento. Por isso, é incabível eventual tese de ato exclusivo de terceiro, uma vez que os atos estão diretamente relacionados, por exemplo, com a propaganda antecipada e a tentativa de compra de votos. Não havendo que se falar, portanto, que inexiste vinculação ou nexo causal, haja vista que os réus se beneficiaram de todos os atos, tanto que foram eleitos. Assim, o reconhecimento do litisconsórcio o não reconhecimento do litisconsórcio, permite a abertura para um julgamento parcial e inseguro. Por fim, o 5º ponto a ser destacado é acerca da legitimidade das gravações ambientais como provas, pois o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral aperfeiçoou sua jurisprudência nos moldes do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema 237, reconhecendo que não há ilegalidade nas provas de gravação sem consentimento e sem autorização judicial, ainda que em ambiente privado, não se limitando somente a ambientes públicos. Assim, este colendo tribunal já decidiu que a gravação ambiental é em regra lícita e não fere a segurança jurídica, excepcionando-se casos isolados, o que ficará a cargo do magistrado a depender das circunstâncias dos fatos. Nos autos, excelências, houve uma reunião entre os funcionários do restaurante e João Silva, no qual prometia melhorias de vida e cargos, e se ele e seus irmãos fossem eleitos, além do documento de declaração de um dos funcionários que confirmou o ocorrido na reunião. Assim, excelentíssimos representantes dessa corte, as alegações foram espontâneas, não havendo eventual interceptação ou invasão de privacidade, nos moldes da jurisprudência deste egrégio tribunal. O mesmo ocorre com a questão da gravação sobre a visita ao Centro Espírita, na qual é comprovada a proclamação do discurso político, visando incitar o voto por meio dos fiéis, o que caracteriza inclusive abuso de poder religioso, pauta esta que será tratada no mérito. Assim, expostas as preliminares, passo a palavra para minha colega Stephanie. Pode continuar. Boa tarde, eminente presidente, eminente relator, a quem parabenizo por todo o trabalho à frente da relatoria desse processo, eminente demais ministros dessa corte, advogados de bancada e servidores desse tribunal. Quanto ao mérito, o recurso interposto deve ser provido. Os réus veicularam propaganda eleitoral antecipada, pois realizaram 75 eventos presenciais por todo o estado antes do período eleitoral permitido para a realização de campanha. Também, ainda no momento de pré-campanha, gravaram vídeos, inclusive em frente a prédios públicos, fazendo propaganda eleitoral. Além disso, eleitores compartilharam massivamente mensagens de apoio aos candidatos na internet. Ora, excelências. Doutora Stephanie, eu gostaria de interromper
interromper nesse ponto, que a senhora acabou de falar que os candidatos, os réus, fizeram propaganda eleitoral na frente de prédios públicos. Consta nos autos que eles fizeram pedido explícito de votos para caracterizar a propaganda eleitoral ou foi uma promoção pessoal? Então, sim, caracteriza a propaganda eleitoral, porque não foi apenas uma promoção pessoal, né? Inclusive, eles fazem menção a uma candidatura e, além de fazerem menção à candidatura, eles faziam isso com o objetivo de angariar votos. E isso pode ser definido como propaganda eleitoral, né? Fazer menção a uma candidatura com o objetivo de angariar votos do eleitorado é a definição de propaganda eleitoral. Então, esses vídeos que foram gravados em frente a prédios públicos, esses eventos que foram realizados nesse momento, podem ser definidos como propaganda eleitoral antecipada por conta disso. Doutora Stephanie, aproveitando a pergunta que foi lançada, com relação a esse cenário, né? Proximidades com patrimônio público, enfim, com órgãos públicos. Tem consta dos autos que eles entraram no prédio público, o prédio estava em atividade ou não, ficou só na parte externa? Consta dos autos alguma coisa nesse sentido? Então, eles ficaram na parte externa, mas isso também ficaram em locais públicos e de acordo com a resolução, né, 23.610 de 2019, o artigo 20, não é permitida a campanha eleitoral em locais públicos. Então, isso configura também algo ilegítimo, ilegal e problemático que também merece a gente destacar aqui hoje nessa oportunidade. Tudo bem. Posso continuar? Sim, por favor, pode continuar. Tá. Bom, ora, excelências, a prática de propaganda eleitoral antecipada fere o princípio da isonomia entre os candidatos, pois todos devem ter o direito de começar a campanha no mesmo momento. Por conta disso, ela deve ser vedada e combatida. Além disso, é indubitável que houve captação ilícita de sufrágio. Em 20 de agosto, João Silva realizou reunião com funcionários de seu restaurante, prometendo cargos no governo em troca de votos. Ademais, Pedro Almeida, gerente do restaurante, em reunião com outro funcionário, prometeu benefícios para quem ajudasse João Silva a se eleger, votando e conseguindo votos para o candidato. Sabe-se que a promessa de emprego em troca de votos configura a captação ilícita de sufrágio. Nos termos do artigo 41A da Lei 9.504 de 97, não é necessário o pedido explícito de votos para que a prática seja descrita como crime eleitoral. Foram anexados nos autos o termo de declaração de um dos funcionários narrando as reuniões e as gravações das conversas, o que demonstra que houve, sim, captação ilícita de sufrágio, crime eleitoral grave e que demanda a urgente adoção de providências. Conforme decisão deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o recurso especial número 582-45, cujo relator foi o eminente ministro Arnaldo Versiani, o pedido explícito de voto não é exigência para a configuração do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, mas sim a comprovação da finalidade de se obter ou dar voto ou de prometer abstenção. Os réus também praticaram abuso de poder econômico. Uma dúvida, doutora. As ações que nós estamos tratando aqui são ações penais eleitorais ou ações cíveis eleitorais? Só para tirar uma dúvida aqui, que você está falando do 299 do Código Eleitoral. Isso. Bom, a gente fala aqui sobre crimes eleitorais também, né? E eu acho que por conta de... Acho que eles cometeram infrações... os delitos podem ser classificados como criminosos, sim. Pode continuar. Os réus também praticaram abuso de poder econômico e captaram ilicitamente recursos. Afinal, seus gastos do período de pré-campanha ficaram à margem da prestação de contas, sendo que eles correspondem a aproximadamente o dobro do valor gasto no período eleitoral. Nas palavras de Oliver Coneglian, o abuso do poder econômico pode ser definido como qualquer atitude em que haja uso de dinheiro em quantidade evidentemente excessiva e que venha em detrimento da liberdade de voto, com potencialidade de perturbar o resultado das eleições. Prática essa que se verifica no caso em questão.
Cabe ressaltar que, com o advento da lei da ficha limpa, desprezou-se a potencialidade, ou seja, o poder da conduta interferir no resultado das eleições, bastando a comprovação da gravidade do ato para que haja abuso de poder econômico. Os candidatos também utilizaram indevidamente os meios de comunicação, pois uma das rádios pertencentes à família concedeu 60 minutos de fala a mais para João Silva, em detrimento dos demais candidatos, o que viola as regras eleitorais. Além disso, seus eleitores compartilharam massivamente mensagens com informações falsas, atribuindo aos candidatos feitos de mandatários de gestões anteriores, o que manipulou a opinião pública e prejudicou a lisura do processo eleitoral. Doutora Stephanie, gostaria só de comentar rapidinho, porque eu vi que o seu tempo está acabando, mas a respeito do envio maciço de eventual fake news pelos eleitores, há a prova do vínculo com os candidatos? Porque essas mensagens partiram de terceiros? Uhum. Sim, eles estão... A questão é que os eleitores também fazem parte, né, a prova, na verdade, vem que houve aproveitamento. Então, os réus se beneficiaram da ação dos eleitores que praticavam, enfim, divulgavam as notícias falsas. Isso interferiu consideravelmente, né, imensuravelmente no resultado das eleições. A gente percebe isso até pelo resultado das pesquisas eleitorais, enfim, e isso não deve ser ignorado. Eu queria também aproveitar essa oportunidade para explicar melhor a pergunta anterior que me foi feita. Na verdade, assim, o caso que a gente está tratando aqui é um caso civil. Só que existem muitos, a captação ilícita de sufrágio, ela pode também ser entendida como algo criminal. Então, por conta disso, eu cito aqui, durante a minha sustentação, muitas questões relacionadas ao direito criminal, porque elas se aplicam também ao caso em questão. Precisa de algum tempo adicional, uns 30 segundos para concluir? Sim. Pode concluir, então. Acabou o tempo? Acabou os 2 minutos. Segundos? Mas em razão Tá. das perguntas, pode concluir os 30 segundos. Tá. Faz-se necessário, por fim, destacar a possibilidade de execução da decisão antes do trânsito em julgado, com fulcro no artigo 15 da Lei Complementar 64 de 90, o qual enuncia que para a cassação de registro ou diploma, basta a publicação da decisão, não sendo necessário o trânsito em julgado, de acordo com a jurisprudência deste egrégio tribunal, ao julgar o recurso em mandado de segurança número 50452, cujo relator foi o eminente ministro João Otávio Noronha. Por isso, a decisão que condenou os recorridos a terem seus mandatos cassados e declarou a sua inelegibilidade é passível de execução desde já. Tempo finalizado, Stephanie. Obrigado. Alguma pergunta aos colegas Luiz Eduardo e doutora Lara? Alguma pergunta a mais? Não, obrigada, presidente. Estou satisfeito. Doutor Luiz Eduardo, satisfeito? Satisfeito também. Então, podemos prosseguir com a próxima equipe, né? Que vamos começar com a doutora Ana Luísa. É isso? Doutora Ana Luísa, com a palavra. Obrigada. Boa tarde, cumprimento o excelentíssimo presidente desta corte, os seus demais membros, os colegas aqui presentes. Meu nome é Ana Luísa e, fazendo uso do prazo que me é devido, conjuntamente com meu colega Matheus, apresentaremos aqui as razões recursais por parte dos investigados José Silva e João Silva. Como se depreende dos autos, os candidatos eleitos José Silva e João Silva tiveram seus mandatos cassados pela suposta prática dos ilícitos de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e propaganda antecipada. Excelências, essa decisão não merece prevalecer, principalmente pelas razões preliminares também que elencarei a seguir. Quais sejam o intempestivo ajuizamento da AIGE, a ausência do vice-governador no polo passivo das demandas, a não necessidade da reunião dessas ações e a manutenção da decisão que considerou ilícitas as gravações ambientais constantes nos autos. Em relação ao primeiro ponto, qual seja o intempestivo ajuizamento da ação, parece-nos não haver
nenhuma dúvida que essa ação de investigação na Justiça Eleitoral deve ser proposta depois do registro de candidatura até a data da diplomação. Muito me surpreende a contraparte citar o RO 10.520 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, no que concerne a estabelecer o prazo certo de ajuizamento dessa ação. Prezados, não é apenas um mero formalismo processual. Na verdade, nós estamos falando aqui de uma condição da ação. Nós temos aqui, por exemplo, que essa ação tem como objeto cassar o registro de candidatura ou o diploma do candidato que foi eleito. Como você pode ajuizar uma ação que tem por objeto algo que ainda não existe? É clara a nulidade dessa ação. Por isso, nós pedimos aqui que vocês possam considerar essa ação como extinta. Em um segundo momento, no que concerne a ausência do vice-governador no polo passivo, também é um entendimento desta corte, inclusive um entendimento que foi simulado pela súmula de número 38, que há litisconsórcio passivo necessário entre o governador e o vice, se tratando apenas de uma chapa majoritária. Ou seja, para o correto exercício do contraditório e da ampla defesa, é mais do que necessário que o vice esteja no polo passivo da demanda. Isso porque, como nós estamos falando aqui de uma chapa majoritária, se o candidato é cassado, automaticamente o vice é cassado também. Portanto, é uma medida imperativa. Não estamos mais no momento de emendar as ações que foram propostas e, por isso, é necessário que estas sejam extintas, por clara ausência do vice-governador no polo passivo. A contraparte também cita o litisconsórcio passivo necessário com os terceiros. Muito me impressiona, visto que também não estamos mais no período de emendar as ações. Por isso, se esta corte optar por considerar o litisconsórcio passivo necessário, é necessário que as ações sejam extintas. Não há como... Mas, doutora Ana Luísa, se não fosse o caso, se ainda estivesse eventualmente num período de emenda da inicial, a senhora entende que precisaria do litisconsórcio ou não precisaria para a defesa do cliente? Com máxima vênia, acredito. E por que, doutora? Claro, na verdade, o ilícito, o suposto ilícito, ele é fundado na relação entre os candidatos e aqueles que praticaram realmente os ilícitos. Portanto, acreditamos que a medida que nos ajudaria a comprovar o contraditório, a ampla defesa, permitiria uma defesa mais ampla do que realmente aconteceu na ação. Lembrando que, por exemplo, na captação ilícita de sufrágio, o artigo 41A, é uma conduta que qualquer pessoa pode praticar. Não há um sujeito qualificado nesse artigo. Então, por medida até de isonomia, é necessário que eles figurem no polo. Respondida a pergunta? Obrigada. Passando à reunião das ações, entendemos por não haver também essa necessidade de reunião das ações. Isso porque nós temos uma mesma narrativa. É uma mesma eleição que aconteceram diversas coisas. Porém, se os senhores puderem perceber, de acordo com os autos, cada ação descreve um fato específico de toda uma narrativa. Não há similaridade de fatos. E na Justiça Eleitoral, a conexão ela não é pela causa de pedir, ela não é pelas mesmas partes, pela litispendência. Nós temos aqui uma conexão por fatos. Fatos que devem ser considerados como idênticos. O que não ocorre no presente caso, por isso também não há necessidade da reunião das ações com fulcro no artigo 96b. Em relação às provas, as gravações ambientais constantes nos autos, essas gravações têm que ser consideradas como ilícitas. O erro é grotesco quando a contraparte cita uma jurisprudência que é de 2009, um tema de repercussão geral que foi feito em cima de um processo penal, não um processo eleitoral. Tanto é que agora no Supremo, atualmente, esse processo, inclusive, está concluso ao relator, existe o RE de número 1.040.515. E esse RE também foi reconhecida a repercussão geral nele, de número 979, e ele, sim, trata sobre as gravações ambientais na seara eleitoral, ou seja, um ramo específico para isso. Por isso, peço que considerem e mantenham essa decisão ilícita, pois ainda não há entendimento no que concerne a essa questão. Além disso, também... Só uma pergunta com relação à gravação que foi realizada.
E se uma dessas pessoas que participaram, um interlocutor, resolvesse testemunhar, seria ilícita também ou não? Acredito que não. Na verdade, Excelência, com máxima pena, depende. Porque nós temos a teoria dos frutos envenenados, certo? Portanto, se a testemunha ela é chamada a depor por causa de uma gravação e lista o processo, automaticamente esse testemunho está contaminado, ao nosso ver. Por isso, não seria possível. Então, ela não poderia relatar um fato que ela ouviu, que ela presenciou, ela estaria mentindo caso fizesse isso? Como que seria nesse caso aí? Ela pode relatar, sim, um fato que ela presenciou. Na verdade, não há óbice nenhum. O óbice é se essa testemunha estiver no processo por causa de uma gravação que é ilícita. Certo, pode continuar. Obrigada. Portanto, Excelências, gostaria aqui de terminar a minha exposição, que concerne as preliminares. Gostaria de pedir para que as nossas preliminares fossem acatadas, aceitas, identificando a ausência do vício, a intempestivo ajuizamento da AIGE, erros grotescos, as gravações ilícitas que foram gravadas de modo errôneo. Agradeço pela atenção. Com a palavra, meu colega Matheus. Obrigado. Então, vamos prosseguir com o doutor Matheus. Doutor Matheus, com a palavra. Excelentíssimo ministro-presidente, pessoa na qual cumprimento os demais membros que compõem esta corte, demais colegas aqui presentes, como já dito, utilizarei do meu tempo regimental para aqui expor um tema de elevado apreço ao Estado democrático de direito, e o que se quer aqui nada mais é do que o restabelecimento da soberania popular. Em razão disso, os candidatos João e José Silva, eleitos democraticamente ao cargo de governador e deputado federal do Estado do Paraná, interpuseram um presente recurso ordinário em face do acórdão proferido pela Corte Regional. Desta forma, no mérito, abordarei sobre as questões das alegações de propaganda antecipada, uso indevido dos meios de comunicação, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e o abuso de poder religioso. Primeiramente, Excelência, no tocante à propaganda antecipada, venho ressaltar aqui que a legislação eleitoral, em seu artigo 36A, permite certas condutas antes do período de eleição, desde que não ocorra o pedido explícito de votos. E aqui, no presente caso, não foi comprovado pela parte contrária que ocorreu o pedido explícito de voto por meio dos candidatos. Ainda venho ressaltar que o próprio artigo 36A, em seus incisos, permite o livre pensamento no meio de comunicações, e em especial na internet, bem como também permite que os candidatos participem de debates políticos, entrevistas e debates acerca da sua pretensa candidatura. Então, não há erro algum ou ilegalidade alguma em os candidatos ali manifestarem ou apresentarem a sua pretensa candidatura. Por outro lado, no tocante ao uso indevido dos meios de comunicação, tais condutas também não devem ser consideradas, tendo em vista que não ocorreu o desequilíbrio de forças entre os demais candidatos, tendo em vista que não foi apurado qual o alcance da rádio. Os minutos alegados pelas partes autoras não se tratavam de 60 minutos ininterruptos, foram 60 minutos diluídos no período de pré-campanha, no decorrer de 6 meses. Então, não se tratam aqui de 60 minutos ininterruptos, e sim certos minutos acrescidos no decorrer de todos os 6 meses que antecederam a campanha propriamente dito. E com isso, eu venho dizer que o entendimento desta corte é de que, para se apurar a gravidade da conduta, deve-se levar em conta o número de programas vinculados, o teor dos programas ali ditos e outras circunstâncias, conforme o recurso especial eleitoral 82.203. Então, para se apurar assim a gravidade da conduta, deve-se levar em conta diversas situações. Portanto, não podemos aqui presumir o uso indevido dos meios de comunicação pelo simples fato de os candidatos ali estarem expondo as suas candidaturas, suas pretensas candidaturas nos meios de comunicação, conforme já decidido por esta corte. O uso indevido de comunicação não se trata de algo presumido, deve ser algo comprovado, o que não aconteceu nesse caso, conforme já decidido no recurso especial 225.04, na qual fala que a prática do uso do uso indevido dos meios de comunicação não pode ser presumido, deve ser algo comprovado. Por outro lado,
falando sobre a captação ilícita de sufrágio, venho ressaltar aqui que o entendimento desta Corte... Pois não, Excelência? Alguma pergunta? Não? Não, pode continuar. Ok. Por favor. Tratando na captação ilícita de sufrágio, venho aqui ressaltar a jurisprudência atual desta Corte por meio do recurso especial 71881, sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, na qual elenca certos critérios para se configurar a captação ilícita de sufrágio, sendo eles, o primeiro, a prática de uma das condutas ali tipificadas no artigo 41A, o segundo, a comprovação efetiva do dolo de obter-lhe o voto, em terceiro, que ocorra ali a anuência ou conhecimento do candidato e, por fim, não menos importante, que tais condutas tenham sido praticadas desde o registro de candidatura até a data da eleição. Portanto, Excelências, no presente caso, não conseguimos aqui caracterizar nenhum destes elementos, tendo em vista que a prática das condutas decorrem de uma gravação ilícita. Segundo, a parte autora não... Mas, doutor, tem uma dúvida aqui só, então... Quer dizer, então, que eu posso comprar voto, então, até, né, no caso, ali nas eleições de 2020, que o registro foi postergado até o dia 25 de setembro, um dia antes do prazo final, não teria nenhuma ofensa à liberdade do eleitor, só começa a fiscalização, então, a partir do registro? Antes posso comprar o futuro voto do eleitor, então? Excelência, com as devidas vênias, estou aqui citando uma jurisprudência da própria Corte, em que fixou determinados critérios para que se configure, para que se analise a captação ilícita de sufrágio. Desta forma, partindo da interpretação dada por esta Corte, temos aqui determinados elementos para que se pudemos apurar se ocorreu ou não. Não há de se negar que não podemos aqui, de certa forma, usurpar o livre voto do eleitor. Todavia, devemos analisar o presente caso com base à luz da presente jurisprudência desta Corte, o que não foi comprovado pela parte autora. Doutor Matheus, sobre esse tema também, aproveitando a pergunta do doutor Piscini, o senhor falou que não há prova, porque as gravações são ilícitas, mas há termos de declarações das pessoas que participaram da reunião ou do gerente do restaurante. O senhor não acha que outras provas corroboram que houve captação ilícita de sufrágio? Pois não, Excelência. Respondo a sua pergunta trazendo aqui as lições do ministro Luiz Fux, na qual fala que, para se destituir um candidato eleito democraticamente, deve ocorrer com bases excepcionalistas, alicerçado em um conjunto fático, probatório robusto, o que não ocorre no presente caso. Então, ao discutirmos, não podemos, assim, de certa forma, deslegitimar aqueles candidatos eleitos democraticamente com base em termos não se trata de um conjunto probatório robusto. Ministro Presidente, em razão da sabatina pela qual fui submetido, gostaria de pedir uma extensão do meu prazo regimental para poder concluir. Certo, ainda falta 1 minuto e 5 segundos. Pode prosseguir. Posso prosseguir? Passando no tocante ao abuso de poder econômico, venho aqui ressaltar também que tal prática decorre de uma prova trazida pelo Ministério Público, produzida unilateralmente, na qual ocorre uma mera estimativa de valores, na qual ocorreu uma imputação de um excessivo valor de R$8.000, utilizado por ambos os candidatos. Todavia, venho questionar, Vossas Excelências, se uma eleição que ocorreu no estado do Paraná, na qual possui 399 municípios, se R$8.000, de certa forma, configuraria a gravidade ou a potencialidade da conduta para ali ocorrer o determinado desequilíbrio entre os candidatos. Excelência, volto aqui a reiterar o meu pedido de extensão do prazo regimental. Gostaria de saber se poderia prosseguir. Faltam 10 segundos, pode prosseguir com mais 30 segundos. Tá, ok. Em razão do tocante ao abuso de poder econômico, venho dizer aqui que pela Corte Regional não foi acatado o litisconsórcio passivo necessário entre o senhor Lucas Souza, presidente do Centro Espírita de Curitiba, na qual obsta, então, portanto, tal análise. Ademais, frisa aqui que o abuso de poder religioso não há previsão no ordenamento eleitoral. Desta forma, não podemos, de certa forma, cercear o direito constitucional à liberdade de expressão, à liberdade religiosa pelos candidatos. Portanto, Excelência, o que se pede aqui nada mais é do que a restituição da soberania popular, na qual pleiteia-se aqui o provimento do recurso e a total improcedência das demandas. Pela atenção, muito obrigado. Certo. Doutor Matheus, com relação aos valores que foram gastos, né, o senhor cita o valor de R$8.000,
Consta dos autos que esses valores tenham sido devidamente declarados, não foram declarados, enfim, em qual momento ele foi declarado. O senhor poderia explicar, trazer, enfim, informar isso com mais propriedade? Não estou escutando, está sem áudio. Excelência? Sim, pode concluir. Pode concluir. Pois não, Excelência. No tocante à sua pergunta, comprova-se nos autos que a Justiça Eleitoral, ao analisar as contas dos candidatos, comprovou-se ali uma extrapolação no gasto de R$3.000, na qual, de certa forma, ele está dentro do universo contábil, na qual trataria-se em si de um certo erro contábil. Os R$8.000 excessivos que ambos os candidatos gastaram vieram após o decurso do aditamento da AIS proposta pelo Ministério Público por meio de um relatório ali realizado pelo membro do órgão ministerial, na qual, de certa forma, não comprova que ocorreu realmente tal gasto, ocorre meramente uma estimativa de um valor excessivo por parte dos candidatos. Certo, obrigado. Agora eu abro a palavra aqui para a doutora, para a réplica com a doutora Stephanie. Muito obrigada. Bom, antes de tudo, acho extremamente necessário enfatizar que não há que se falar em nulidade da ação, porque os réus foram citados após o registro da candidatura. Queria também retomar alguns pontos apresentados pela defesa. Bom, o senhor advogado afirmou que não há que se falar em propaganda antecipada porque não houve pedido explícito de voto. Bom, mesmo se não tivesse, mesmo que não houve, né, como já dito aqui hoje, esse tribunal já decidiu, ao julgar o recurso especial número 582-45, julgado pelo eminente ministro Arnaldo Versiani, que não é necessário o pedido explícito de votos para a configuração da propaganda eleitoral antecipada. Então, sim, os réus praticaram propaganda eleitoral antecipada, pois antes do período estipulado, eles já faziam menção a uma candidatura e com o objetivo de angariar eleitores. Além disso, com relação à acusação do uso indevido dos meios de comunicação por terem tido tempo a mais na rádio, pouco importa se o tempo foi diluído ou se foi uma única entrevista, 60 minutos em um único dia ou em vários dias. De qualquer forma, isso feriu a isonomia dos demais candidatos, isso é gravíssimo e eles devem sim ser penalizados por isso. Com relação à acusação de captação ilícita de sufrágio, a defesa traz aqui que para que haja captação ilícita de sufrágio é necessária a presença de dolo, o que se verifica sim no caso em questão. Eles trazem também que é necessário que seja adequado aos termos do 41A, o que também se aplica ao caso em questão. E eles falam que é necessário que haja concordância do candidato. Bom, nós falamos que o próprio candidato fez reunião com os funcionários, captando ilicitamente sufrágio. Então, é claro, é evidente que ele concordou com a captação ilícita, pois ele mesmo a praticou. Acho importante também ressaltar a questão que a defesa trouxe a questão de que o valor de R$8.000, como mesmo bem descrito pela defesa, é um valor excessivo. Sim, é um valor excessivo. Nós estamos falando de uma família que detém um poder econômico altíssimo na região. Isso feriu também a isonomia e a lisura do processo eleitoral. Isso também é ilegal, viola as regulamentações eleitorais e isso merece sim a nossa atenção aqui. Isso sim configura a gravidade e quando a gente fala, né, de recursos não declarados, nós estamos falando de caixa 2. Então, sim, o que não é declarado também merece aqui ser analisado. Então, ante o exposto, acolhidas as preliminares de legitimidade passiva e licitude da gravação ambiental, deverão ser incluídos no polo passivo o presidente do centro espírita e o gerente do restaurante, para que com isso também seja possibilitada a defesa deles e a instrução probatória. Sendo assim, os autos devem retornar para o primeiro grau apenas para a análise das preliminares, sendo que as demais questões já foram julgadas e devem ser mantidas por esse tribunal. Uma vez não acolhidas as preliminares, deve ser mantido o julgamento do tribunal na íntegra, determinando a cassação dos mandatos e a inelegibilidade de João e José Silva, produzindo efeitos imediatos. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Então, não havendo perguntas, para a tréplica, eu passo a palavra para a doutora Ana Luísa. Excelências, o que se percebe aqui é a acusação tentando fazer pirotecnias jurídicas e processuais. A acusação pretende desmembrar a ação preliminares que são inteiramente ligadas ao mérito para que sejam julgadas apartadas pelo juízo de primeira instância, sem que os terceiros possam exercer corretamente o contraditório e a ampla defesa no que concerne a matéria, na parte importante também do mérito, não nos parece plausível essa questão. Além disso, eu gostaria de reiterar também que o efeito suspensivo do recurso deve ser concedido. Isso porque não estamos falando aqui se há ou não trânsito em julgado da decisão, é a lei, artigo 257, parágrafo 2º. É a lei, o efeito, o recurso que tem por objeto uma decisão que caça mandatos tem efeito suspensivo. Além disso, também, o que se percebe aqui é que a acusação tenta fazer parecer as condutas dos candidatos de forma grave e potencial para alterar o resultado do pleito, o que não ocorre, já que esses candidatos ganharam com a maioria dos votos nas pesquisas constantes nos autos. Esses candidatos também já tinham por maioria também, ou seja, 60 minutos divididos inteiros, 60 minutos, talvez o suposto pedido de voto, que também não é comprovado, suposto pedido explícito de voto, isso não tem força suficiente para alterar o resultado do pleito aqui, senhores. Portanto, o que se pede é que a Justiça Eleitoral não desrespeite a vontade do povo, não desrespeite a democracia. Os candidatos foram eleitos democraticamente e legitimamente. Que essas gravações sejam mantidas a decisão que sejam ilícitas, pois são gravações que não tiveram nenhum tipo de autorização judicial e foram gravadas clandestinamente. Por isso, peço o acolhimento das preliminares e também peço que não cassem os diplomas dos nossos clientes, José Silva e João Silva. Obrigada pela atenção. Obrigado, doutora. Então, encerro os debates. Alguma pergunta pelos demais membros? Doutora Lara, doutor Luiz Eduardo? Não, excelência, obrigada. Gostaria de falar um pouquinho só, parabenizar, primeiramente agradecer, né? Agora não só agradecer estar aqui hoje de novo, desculpa, presidente, você vai abrir para considerações finais depois? Ou só comentário sobre o julgamento agora? Não, pode ficar à vontade, doutor. Fique à vontade. Não tendo mais questionamentos, pode ficar à vontade. Não, na verdade, queria só realmente parabenizar todo mundo que participou hoje, tá? Aqui acho que foi mais uma tarde muito legal, todo mundo foi muito bem, a gente fica impressionado de ver gente que está começando a se portar tão bem assim, perante uma tribuna, ainda que seja uma tribuna virtual, mas vocês estão falando aqui diante, né, de mim que sou advogado, mero advogado, mas diante do Dr. Vitor, que é procurador, já foi procurador regional eleitoral, procurador regional da República, a doutora Lara, que tem um conhecimento de direito eleitoral, por atuar no Tribunal Regional Eleitoral aí há muitos anos, aqui no Paraná, e é uma servidora respeitadíssima aqui. Quero também agradecer de novo aí a Bradep, né, o IPRAD e a todo mundo aí que ajudou a organizar o Multi, e dizer que a gente também aprendeu muito. E dizer também assim que a gente sabe o nervosismo de vocês. Eu não tive a oportunidade de participar de um multi assim, infelizmente, porque não existia na minha época, mas se eu tivesse, certamente teria participado e certamente eu não teria ido tão bem quanto vocês. Sei que a gente fica nervoso, especialmente por ser questionado, mas para vocês que quiserem seguir na carreira da advocacia, fiquem tranquilos, não vai ser a última vez, vai acontecer momentos mais tensos ainda e a gente só vai aprender a melhorar, né, na batalha, realmente sendo questionado ao vivo, né? Eu acho que sempre é importante, eu acho que nisso vocês não pecaram, sempre é importante manter uma postura de respeito, cordialidade. Todo mundo aqui se dirigiu a nós, ministros, de uma forma muito respeitosa, seguindo a liturgia adequada. Eu acho que, né, tem que tomar cuidado sempre com a questão ali da precisão técnica das expressões.
a gente tem que se policiar muitas vezes para não ser pego justamente tendo razão numa causa, às vezes usar um termo técnico e acabar perdendo muito, né, da nossa razão de fato, por às vezes, né, pecar e tropeçar em alguma questão muito técnica específica ali nos autos. Mas, digamos assim, para uma primeira vez, né, que acredito que seja o caso de vocês, eu fico realmente impressionado, surpreendido e, poxa, me sinto honrado de estar aqui participando dessa corte, especialmente de novo aí do lado do Dr. Vitor e do lado da Lara, que é alguém que a gente já se encontra muito no TRE, esse ano de novo a gente vai se encontrar muito ainda. Então, muito obrigado, né, e agradeço de novo. Obrigado, bom, doutor Vitor, posso fazer então os agradecimentos também? Pode. Então, eu queria agradecer muito, em primeiro lugar, a Carol Cleve, que é presidente do IFPRAD, que fez esse convite para mim. Ela sempre procura prestigiar os servidores do Tribunal Regional Eleitoral e é um prazer poder ajudar no que for possível. Queria também parabenizar muito a comissão organizadora, porque, olha, gente, não teve um dia que não chegou as mensagens, reunião do Zoom, tudo certo com os horários, planilha. E assim, a gente fazia perguntas e prontamente a comissão respondia, então, para mim, a organização foi perfeita. E principalmente os atores principais de toda essa competição, que são vocês, alunos, que estão de parabéns. Eu sempre destaco, assim, em primeiro lugar, a coragem de vocês. Eu também, como o doutor Luiz Eduardo, não sei se eu teria essa coragem se fosse vocês. Na nossa época não tinha isso, mas eu invejo vocês e vocês serão melhores profissionais, com certeza, por ter dado esse pontapé inicial. E vocês foram criativos, estudaram a questão, eu vi já rostos que eu já estou vendo pela segunda vez, atuaram nos dois lados da causa e estão de parabéns. E muito obrigada pela participação, tá bom? Eu gostaria também de agradecer pela participação, né, ao lado aqui da doutora Lara, doutor Luiz Eduardo. Para mim é uma honra participar de um trabalho como esse. O doutor Marcelo me convidou e prontamente eu aceitei. É a primeira vez que eu participo, né? O meu contato com a matéria eleitoral é um contato já de algum tempo, né? Eu atuei como procurador auxiliar, como substituto, como titular, então já venho tendo contato com a matéria e eu gosto da matéria. É uma matéria muito interessante, eu gosto muito de debater sobre o eleitoral, enfim. Então, eu aceitei de pronto o convite que o doutor Marcelo me fez. E, enfim, só gostaria de parabenizar a todos. Eu vou ter mais uma participação agora, às 13h30, às 15h30, e vou poder também, com certeza, dar mais um pouquinho de contribuição. Parabenizo aí aos estudantes, né, que, enfim, foram super bem, como o doutor Luiz Eduardo colocou, como a doutora Lara colocou. Estão iniciando, né, uma coragem, né, demonstrando coragem, com uma postura, uma firmeza, muito bem mesmo. Vocês estão de parabéns, acho que é a primeira atividade, enfim, se não for, quer dizer, não sei se já fizeram participaram de outras atividades como essa, mas, enfim, certamente vocês vão amadurecer ao longo do tempo, né, como ainda nos bancos acadêmicos, ainda demonstrando uma postura como essa, de fato, vocês estão de parabéns. Então, eu declaro encerrados os trabalhos, então, desse bloco, e, mais uma vez, parabéns a todos e muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor Vitor, mais uma vez, doutora Lara, doutor Luiz Eduardo. Faço aqui uma breve interrupção para, primeiro, dar uma orientação rápida aos juízes, né? Para que vocês preencham os formulários de avaliação nos próximos 15 minutos, para que a gente possa fazer o cômputo das notas. E fazer aqui, em nome de toda a comissão organizadora, deixar aqui o meu muito obrigado a Stephanie, Ana Luísa, Matheus, Vitória. Vocês foram incríveis. Em tão pouco tempo, vocês conseguiram explorar um problema jurídico sobre todos os ângulos possíveis, né? Vocês pegaram uma pedra assim e ficaram olhando ela por todos os lados e conseguiram desenvolver apresentações que foram fruto dessa análise e desse trabalho de se debruçar sobre esse problema, sobre esses vários problemas na realidade. Então, acho que isso é um ganho de raciocínio jurídico extraordinário que vocês vão ter, né? Eu acho que poucas vezes na vida um mesmo problema jurídico vai poder ser tão bem explorado, apesar do pouco tempo que vocês tiveram para fazê-lo. Então, esse ganho vocês vão levar, tá? Muito obrigado, foi uma rodada incrível.
extraordinário ver como vocês nessa rodada jogando fora de casa tiveram um desempenho, honestamente, não sou juiz, então vou falar aqui do meu olhar de observador, né? Um desempenho, vocês estavam mais seguros que jogando dentro de casa, jogando fora. Isso é extraordinário, assim. Fiquei muito maravilhado com essa rodada. Obrigado por isso. Deixar aqui o agradecimento também à doutora Lara e ao doutor Luiz Eduardo, que já vieram conosco. Para o doutor Vitor, falam até logo, né? Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Doutor Luiz Eduardo, doutora Lara, muito obrigado por terem abraçado esse projeto, essa iniciativa. Falo isso em nome de todas as entidades envolvidas e de toda a comissão organizadora. Muito obrigado. Vocês construíram efetivamente essa história. Essa foi uma competição que eu poderia dizer aqui que, das coisas que mais me orgulhou, foi ver tantas mulheres competindo, tantas mulheres julgando, ocupando todos os espaços, né? Temos aqui um meio a meio, ao que parece nessa sala, né? Temos eu, o doutor Vitor, o doutor Matheus, o doutor Luiz Eduardo, mas aqui eu deixo a reverência às 4 mulheres potentes que temos aqui nesta sala do Zoom, que são as nossas 3 competidoras do nosso juiz, doutora Lara, porque é muito orgulho ver a ocupação do espaço, né? É mais do que ser maioria da população, é ser maioria das pessoas que estão ocupando espaço, estão se fazendo ouvir, e de alguma forma, não, de forma muito assertiva, todas vocês se fizeram ouvir ao longo dessa última semana. Então, muito obrigado por terem falado, nós precisávamos ouvir. Passo agora a palavra ao doutor Vitor para que ele conduza o encerramento final da sessão, deixando todo o meu agradecimento, meu orgulho de ter observado meu cantinho aqui tudo isso acontecer. Muito obrigado. Considerações muito pertinentes, Daniel. Então, enfim, né, reitero tudo que já foi colocado, né, doutora Lara, doutor Eduardo, Luiz Eduardo, aos participantes, né, estão de parabéns, e eu declaro encerrados os trabalhos agora desse bloco. Obrigado a todos. Boa tarde e boa sorte para vocês que continuam, viu? Esse é o resultado. Vamos lá, meu principal já foi que é participar, vamos embora. Boa sorte, boa jornada para todos. Tchau. Obrigada, tchau.